Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos dar sequência em nossa jornada de programação no SQL Server. Então pessoal, na videoaula de hoje a gente vai estar fazendo uma introdução no mundo das procedures e está criando a nossa primeira procedure. Em questão de procedures vai ser uma sequência um pouco grande de videoaulas porque tem muito conteúdo para estar mostrando para vocês, né? Desde informações simples, né, procedures simples e até procedures mais complexas, né, onde eu vou estar demonstrando N maneiras, né, N possibilidades de se estar introduzindo, né, blocos de código dentro de uma procedure. Então, né, sem mais delongas, vamos aqui para dar sequência, né, nessa videoaula sobre procedures. Então, pessoal, o que são as procedures? Também conhecida como storage procedures, e são objetos de banco de dados que armazenam um conjunto de instruções SQL que podem ser executados repetidamente. E também são criadas no banco de dados e permite que você agrupe e organize um conjunto de comandos SQL em uma única unidade lógica. Então, as procedures ela vai fazer a ação de estar ali englobando, né, diversos instruções SQL dentro somente de um comando. Então, no caso, as procedures depois, a partir do momento que elas foram criadas, né, qualquer momento que a gente precisar de chamá-las, elas vão ser executadas. Então, né, é uma forma fácil aí da gente estar fazendo a organização de diversos comandos SQL Server, né, dentro de um único objeto. Então, essa é a definição da procedure. E vamos aqui agora para algumas vantagens, né, que as procedures possuem. Questão de reutilização de código. Então, as procedures permitem que seja escrito em um bloco de código SQL complexo uma vez, né, e possa ser utilizado várias vezes em diferentes partes do seu sistema de banco de dados. Então, a partir do momento que a gente fez a escrita de um código dentro de uma procedure, somente uma vez, a gente vai poder reutilizar aquele código, né, chamar aquele código quantas vezes a gente quisermos e em qual momento a gente quer também. Desempenho aprimorado. É possível reduzir a quantidade de tráfego de rede, pois apenas o nome da procedure e os parâmetros são enviados para o banco de dados. Isso pode resultar em um melhor desempenho, especialmente para instruções SQL frequentemente executadas. Vamos supor que a gente não estivesse trabalhando com procedure, que a nossa linguagem de programação ali fizesse toda a comunicação com o banco de dados, né? E a todo momento. Então, o que ia acontecer? Cada comando que eu for executar, né, ali da minha linguagem de programação de back-end, ela vai estar fazendo uma comunicação com o banco de dados a cada comando que eu executar. Por exemplo, se eu quero fazer um select no banco, é um comando. Se eu quero pegar esses dados e inserir uma tabela temporária, é um outro comando. Então, assim, né, eu vou mandar o comando para o SQL, ele vai tratar, vai retornar para a linguagem de programação, novamente ela vai comunicar com o banco de novo, vai enviar, vai fazer mais solicitações, o banco de dados vai se processar, né, e depois vai devolver para a linguagem de programação. Se todo esse comando, né, todos esses blocos de comandos aí, esses códigos estivessem dentro da procedure, né, a única coisa que seria enviado para o SQL, para o servidor de SQL Server, seria a execução da procedure com os seus parâmetros. Ali o banco de dados vai estar processando tudo que foi necessário e vai estar devolvendo a resposta ali pronta, né, para a linguagem de programação, né, que fez a comunicação com o banco de dados. Então essa aí, né, é a vantagem de ter esse desempenho aprimorado. Segurança. As procedures podem ser usadas para controlar o acesso aos dados. Você pode conceder permissões de execução apenas para as procedures e restringir o acesso direto às tabelas subjacentes, fornecendo uma camada adicional de segurança. Então, através das procedures, é possível que seja definido que somente procedures específicas têm acesso aos dados, né? Então, dessa forma, você tem mais segurança. Por quê? Esses dados não vão ser acessados a não ser por essas procedures que estão ali especificadas, né, como liberadas para estar acessando aqueles dados. Qualquer outro comando que eu executar fora daquelas procedures, o meu banco de dados não vai aceitar aquele comando. Manutenção simplificada. Ao organizar a lógica de negócios em procedures, você pode facilitar a manutenção do sistema.
Alterações ou atualizações na lógica de negócios podem ser feitas em uma única procedures, em vez de ser feita em várias partes do código. Assim, né, eu trabalho com procedure no meu dia a dia e posso afirmar com vocês, questão de manutenção, é muito simples você ali estar alterando a procedure e fazendo um ajuste da forma que você precisar. Fora que é o seguinte, né, se todo o tratamento tivesse sido feito ali na nossa linguagem de programação, no caso do linguagem de back-end, qualquer manutenção que seja feita em parte de consultas SQL, né, tudo que tiver a ver com SQL Server, né, com servidor de SQL, é um pouco mais complexo, né, mais complexo essa manutenção e também a atualização da aplicação, que muitas vezes para fazer uma alteração é necessário estar parando a aplicação. Caso você precisa fazer alguma alteração em uma procedure, você não precisa estar parando a aplicação. A partir do momento que você fez o ajuste na procedure, na hora que o servidor de programação, né, da linguagem de back-end chamar novamente aquela procedure que você alterou, ela já vai estar pronta no banco de dados. Então, dessa forma, ela já vai estar funcionando. Então, assim, questão de manutenção e também de liberar mudanças, né, em questão de procedures, é bem mais simples. E também outra vantagem, que a partir do momento que você trabalha com procedures, fica também mais fácil de migrar a sua aplicação de linguagem, por exemplo. Então, se você, vamos supor, você tem um sistema aí que ele é desktop e você utiliza procedures para migrar para a web, é bem mais simples. Por quê? Você só vai ter que fazer com a sua linguagem de programação de back-end, chame as procedures, né? No caso, o seu sistema, né, ele já vai estar todo, onde assim, toda a programação já vai estar na procedure, então, independente de qual linguagem de back-end que você chamar a procedure, o resultado sempre vai ser o mesmo, né? A lógica de programação, ela não vai mudar. Por quê? Está sendo tudo tratado dentro das procedures. Transações. Então, as procedures podem ser usadas para agrupar várias instruções SQL em uma única transação. Isso permite que você mantenha a consistência dos dados e garanta que todas as alterações sejam aplicadas com sucesso ou revertidas em caso de erro. Dentro das procedures, é possível a gente definir, né, processo de transações. Há transações que vão ali fazer com que haja consistência dos nossos dados. Vamos supor que dentro de uma procedure você está alterando ali 3 tabelas diferentes, né? Você vai fazer o tratamento que, caso dê algum erro em qualquer tabela, toda a alteração que tiver sido feita, ela seja revertida. Então, dessa forma, eu garanto que não fique tabelas sendo manipuladas ou atualizadas, né, separadamente. Então, se todo o meu bloco de comando ali foi executado com sucesso, eu confirmo, né, essa transação, falando para o SQL que está tudo ok, né, que pode salvar aquelas modificações que foram feitas. Então, se no meio daquelas instruções qualquer uma der erro, eu posso informar para o SQL Server que que reverta qualquer alteração que tenha sido feita nos meus dados, né? Dessa forma eu consigo manter a integridade das minhas informações. Agora sobre a estrutura das procedures. As procedures são separadas em cabeçalho. O cabeçalho da procedure inclui o nome da procedure e, opcionalmente, parâmetros de entrada e saída. E também temos o corpo da procedure. É no corpo da procedure que contém as instruções SQL, que são executadas quando a procedure é chamada. Apesar que a gente pode ter procedures aí que fazem N coisas, tá estruturando uma procedure é bem simples, né? Temos a primeira parte, que é onde contém o nome e os parâmetros que vão ser passados a ela, né? Os parâmetros que são passados, né, dentro do corpo da procedure, eles vão definir o que vai ser feito na nossa procedure. E o corpo da procedure, né, são as instruções de fato que vão ser executadas quando a procedure for chamada. Então aí vocês podem ver, e a gente tem um exemplo aí de como funciona a sintaxe da procedure. Nesse caso, é a informação de como está criando uma procedure. Então a gente tem aqui a palavra create procedure, né, que ela é reservada do próprio SQL Server. Logo aqui na frente eu tenho o nome da procedure. Aqui então eu vou estar dando um nome, né, para a procedure de fato que vai ser criada.
Logo após o nome, eu tenho os parâmetros da procedure. Os parâmetros são informações, vamos dizer assim, não são obrigatórios, né? Quando a gente vai definir um parâmetro, a gente inicia ele com arroba, sequenciando com um tipo de dado. É como se fosse estar declarando uma variável no SQL Server. A gente tem a palavra reservada as e begin-end, onde begin-end vai estar o corpo da procedure, que são as instruções SQL. Então, explicando melhor aqui em cima, a palavra create procedure é a instrução que indica ao SQL Server que você está criando uma nova procedure. Nome da procedure é o nome que você escolhe para a sua procedure, né? É bem, vamos dizer assim, né, indicado que seja o mais sugestivo possível para estar explicando o que aquela procedure vai fazer de fato. Aqui tem arroba, parâmetro 1, tipo de dado na frente, né? São parâmetros opcionais das procedures, e eles são precedidos pelo símbolo arroba, e você pode ter vários parâmetros separados por vírgulas. Cada parâmetro possui um nome e um tipo de dado específico. Lembrando que os parâmetros nas procedures não são obrigatórios, né? Aí vai depender da sua necessidade e do que sua procedure também estiver fazendo. Palavra as, ela é uma palavra-chave que indica o início do bloco de código da procedure. Begin é uma palavra-chave que indica o bloco de código da procedure. Todas as instruções SQL subsequentes devem estar entre begin e end. E o end é a palavra-chave que indica o fim do bloco de código da procedure. Então, o que a nossa procedure vai estar executando sempre vai estar dentro de begin e end. Então, já a gente vai partir lá para o Manage Studio, né, para ver na prática como está criando uma procedure e também está fazendo a execução dela. Então a gente tem aqui agora, né, eu vou passar para vocês uma sequência de 3 tipos de parâmetros das procedures. Primeiro a gente tem os parâmetros de entrada, que são os input parameters. Os parâmetros de entrada permitem que você passe valores para a procedure. Esses valores são usados dentro da procedure para executar cálculos, consultas ou qualquer outra operação necessária. Ao definir o parâmetro de entrada, você precisa especificar um nome para ele e o tipo de dado que ele deve receber. Isso ajuda a garantir que os valores passados sejam do tipo correto. E os parâmetros de entrada são opcionais e podem ser definidos em uma procedure. Os parâmetros de entrada vão indicar ali informações que vão ser utilizadas dentro da própria procedure. Por exemplo, se eu estou fazendo uma procedure que faz um select em uma tabela, né, por um PK específico, eu vou passar de parâmetro qual que é o PK, né, que eu quero que a minha procedure me retorne. Se eu quero, por exemplo, fazer uma procedure de cálculo, né, que vai fazer cálculo com 2 números, número 1 e número 2. Então eu vou estar informando para a minha procedure qual que é o parâmetro que se refira ao número 1 e qual que é o parâmetro que se refere ao número 2. Agora são os parâmetros de saída ou output parameters. Os parâmetros de saída são usados para retornar valores da procedure de volta ao código que a chamou. Eles são úteis quando você precisa retornar um resultado específico ou um conjunto de valores calculados. Ao definir o parâmetro de saída, você precisa especificar um nome para ele e o tipo de dado que ele deve retornar. Os parâmetros de saída são opcionais e podem ser definidos em uma procedure. Diferentemente dos parâmetros de entrada, os parâmetros de saída eles vão ser usados para retornar valores. Então, o que significa isso? O parâmetro de entrada é só parâmetro que vai ser usado dentro da procedure. O parâmetro de saída são parâmetros que eles vão receber valores dentro da procedure e a procedure vai devolver para quem o chamou. Depois, mais para frente, eu vou estar criando o procedure com essa finalidade de parâmetros de saída. E agora a gente também tem os parâmetros de saída e entrada, input, output, parameters. Então, os parâmetros de saída e entrada são usados para permitir que você passe valores para a procedure e retorne valores modificados de volta ao código chamador. Eles combinam as funcionalidades dos parâmetros de entrada e saída, permitindo a passagem de valores iniciais para as procedures e a modificação desses valores durante a execução da procedure. E ao definir um parâmetro de saída e entrada, você precisa especificar um nome para ele e o tipo de dado que ele deve receber e retornar. Então, no caso do parâmetro de saída e entrada, é a junção do parâmetro de saída com o parâmetro de entrada. Então eu vou estar passando inicialmente um valor para esse parâmetro, a minha procedure vai fazer a modificação dele e vai devolver esse valor, né, para quem
chamou aquela procedure. Então agora a gente vai lá para o Manager Studio, né, onde eu vou estar mostrando para vocês como está criando a procedure e também como está executando ela. Essa nossa primeira videoaula, né, referente a procedures, é mais ali informações, né, de como funciona a procedure, e a gente vai ter outras videoaulas, né, com mais informações e questão de codificar a própria procedure, né, fazer procedures mais complexas, com N possibilidades possíveis aí, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso Manager Studio. Então, pessoal, já estou aqui com o Manager aberto, né, e logado no meu servidor SQL. A gente vai estar criando a procedure no banco de dados projetos, onde a gente está trabalhando em nossa sequência de videoaula. Então, eu vou clicar aqui em Nova Consulta e vou estar rodando um comando aqui, né, a sintaxe, para estar criando a procedure. Eu vou selecionar o meu banco de dados projetos, né, e vou começar com create procedure. Esse caso vai ser a sintaxe de criação da procedure. Eu vou colocar aqui SP de storage procedure. Vou colocar primeira procedure. Essa aqui inicialmente ela não vai ter parâmetros, né, como foi informado aí nos slides anteriores. Os parâmetros são opcionais dentro da procedure. Então eu vou colocar as e begin end. Begin end. Então aqui dentro do begin end vai ser o meu bloco onde eu vou estar executando os comandos que são necessários. Então nesse caso aqui, vamos colocar aqui um comando bem simples. Select minha primeira procedure. Ok. Se eu der aqui um F5, o que vai acontecer? Eu vou estar informando para o meu servidor de SQL que eu quero estar criando aquela procedure. F5, comando concluídos com êxito. Eu vou estar fechando aqui. Vou clicar em nova consulta novamente. Como que eu faço para estar executando a minha procedure? Eu vou dar exec sp primeira procedure. Então, eu rodo o comando exec, que eu vou estar informando para o meu servidor de SQL que eu vou estar executando a minha procedure. Como essa procedure ela não tem parâmetros, né, eu não sou obrigado a estar passando, né, então, parâmetros para estar fazendo a execução dela. É somente necessário eu estar dando o comando exec, seguido pelo nome da procedure. Vamos testar então se está funcionando corretamente. Eu vou dar aqui um F5. Olha lá, o retorno foi minha primeira procedure, que foi o select que a gente colocou dentro do bloco de código, né, dentro do corpo da nossa procedure. E agora você deve estar pensando, como que eu faço para estar acessando essa procedure? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter que ir no pesquisador de objetos, né, aqui é o meu servidor de SQL Server, seguido dos bancos de dados. Eu vou estar expandindo o banco de dados. A minha procedure ela foi criada dentro do banco de dados projetos. Vou estar expandindo o banco de dados, vou estar expandindo programação, e aqui a gente tem procedimentos armazenados, que no caso são as procedures. Vou estar expandindo, olha, e nesse caso aqui eu tenho duas procedures, SP primeira procedure e incrementar contador. Nesse caso aqui a que a gente criou foi a SP primeira procedure. Para estar acessando o conteúdo daquela procedure, na definição dela, e estar fazendo alteração, como que eu faço? Clico com o botão direito e clicar em modificar. O próprio SQL Server vai estar abrindo aqui no Manager o comando, né, para mim estar fazendo a alteração dessa procedure. Nesse caso aqui ele está dando use projetos porque a procedure se encontra no banco de dados projetos. Nesse caso aqui, essa parte aqui não é interessante para a gente. Só é interessante a partir de alter procedure. Como que eu faço para fazer a alteração de uma procedure? Eu vou ter que rodar o comando alter procedure, seguindo pelo nome dela, seguindo pelo corpo daquela procedure, né? Então, nesse caso aqui, vamos dizer assim, né, alterar uma procedure é praticamente a mesma coisa de criar uma procedure, só que o diferencia é a palavra alter, né, que eu estou fazendo alteração, e a palavra create quer dizer que eu estou criando. Todo o corpo aqui, toda a estrutura, né, dentro do begin end vai ser a mesma, estando no create procedure
e no alter procedure. Porém, quando eu executo o alter procedure, eu estou confirmando para o meu servidor de SQL que a partir daquele momento a estrutura da procedure vai ser aquela que eu acabei de executar. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, ó, alterando a minha primeira procedure. Se eu tentar criar, o que vai acontecer? Ó, o meu servidor retornou um erro. Ele falou, ó, já existe um objeto com o nome SP primeira procedure no banco de dados. Então não é possível estar criando uma procedure se ela já existir. Nesse caso eu preciso fazer o alter procedure. Vou executar alter procedure, então vou dar um F5. F5, comandos concluídos com êxito. E se eu executar minha procedure agora? Exec SP primeira procedure. Eu vou estar colocando aqui numa nova guia. Vamos dar F5 para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, alterando a minha primeira procedure. Então, dessa forma, a gente fez a criação da procedure e também fez a alteração da procedure. E se eu quiser estar excluindo essa procedure, como que eu faço? Eu vou rodar o comando drop procedure seguido pelo nome da procedure. Ou eu também posso fazer aqui o seguinte, posso vir aqui, né, no pesquisador de objetos, vou até a procedure, botão direito, e posso dar um excluir. Né, porém, vamos dizer assim, né, quando você tem ali muitas procedures, né, muitos bancos de dados, até você chegar e expandindo aqui, né, a árvore de objetos, até você chegar na procedure que você quer, pode ser que leve um longo tempo. Se você já sabe o nome da procedure, é só você executar drop procedure e o nome da procedure. Vamos executar. Nesse caso aqui, como eu estou selecionando esse trecho de código, o meu servidor SQL só vai executar esse trecho de código. Tudo aqui para cima ele vai ser ignorado. Comandos concluídos com êxito. Se eu vier aqui no pesquisador de objetos e atualizar, a minha procedure acabou de sumir. Por quê? Eu fiz o drop dela. Então, pessoal, né, nessa videoaula, como informado, é só uma introdução sobre as procedures, né? A gente fez aqui a primeira criação de uma procedure bem simples, sem parâmetros, né? Fizemos a alteração dela e também fizemos a exclusão dela. Na próxima videoaula aí, né, a videoaula vai ser a Procedures parte 2, a gente vai estar criando procedures com parâmetros, nesse caso parâmetros de entrada, parâmetros de saída e parâmetros de saída e entrada, como foi explicado aí nos slides dessa videoaula. Então, pessoal, né, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né, aí no mundo das procedures, né. Vocês vão ver que nas próximas videoaulas vai ficar cada vez mais, vamos dizer assim, né, mais complexo, né, as procedures, né, a gente pode colocar diversos trechos de código, né, diversos comandos que a gente queira dentro da procedure, ela vai fazer todo o tratamento daqueles dados necessários e retornar para a gente a resposta ali correta da forma que a gente quiser. Então, pessoal, né, eu agradeço aí quem está acompanhando o canal, né, nessa sequência de videoaulas aí sobre programação no SQL Server. Né, se você entrou no canal nesse momento, né, ainda não é inscrito, aí se inscreva no canal, né, para vocês aí garantirem, né, mais informações sobre a programação no SQL Server. Se curtiu, deixa o like aí no vídeo, né? Comente se você gostou. Você está gostando, né, da sequência de videoaula. Caso você tenha alguma sugestão de vídeos para estar apresentando, né, pode deixar aí de informação que eu vou estar vendo essa possibilidade de implementação. Tá ok? Então, pessoal, obrigado a todos aí que estão acompanhando o canal, tá bom? A gente se vê na próxima videoaula. Até breve.